Eu sou Milene Carine e nesse vídeo eu vou contar um pouco como foi o segundo semestre da minha faculdade de psicologia. Faculdade na Unip, Universidade Paulista, e nesse semestre, o segundo semestre de psicologia, eu tive 4 matérias presenciais e 3 online, no sistema AVA, que é o site da Unip, né? Também tem aulas lá. Então, nas aulas presenciais, eu tive a matéria de análise experimental do comportamento, psicologia social, psicometria e técnicas de entrevista e observação. Nas matérias online, eu tive, pelo sistema do AVA, eu tive fisiologia geral, psicologia construtivista e homem e sociedade. Essas foram a matéria que eu tive durante o semestre e eu vou contar um pouquinho como foi cada uma delas. A matéria que eu tive presencial foi de análise experimental do comportamento. Essa matéria eu gostei bastante, porque a gente desenvolveu um experimento de Skinner, que é tipo um experimento daquele rato de laboratório que a gente vai testando uns comportamentos e tudo mais, e estimulando, e através dos estímulos a gente vai auxiliando ele a ter um comportamento, né? No caso, não foi um rato de verdade, a gente fez pelo sistema digital, na sala de informática, né, pelo computador, em um sistema de simulação, né, de experimento, e foi tudo digital. Então, esse sistema estava programado para a gente fazer certas alterações e a gente conseguir um comportamento para a gente desenvolver um trabalho e um relatório final depois do final do semestre, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto, né, de Skinner, que a princípio foi em dupla. Eu fiz com a minha dupla e depois a gente teve que juntar 2 ou 3 duplas para formar um grupo, né? Que a gente teve que comparar resultados e comparar o que a gente tinha analisado de cada rato, né? De cada indivíduo, como se fosse um indivíduo. Então, a gente teve essa aula de comportamento, né? Análise experimental do comportamento, né? Então, a gente meio que foi moderando o comportamento dele, né? Para, no caso, ele apertar a barrinha e receber comida. E a gente foi estimulando ele até ele conseguir apertar a barrinha sozinho e se alimentar, né? Então, a gente teve esses padrões até ele conseguir se alimentar sozinho. E também a gente teve, né, a gente aprofundou mais as teorias de Skinner, né, que estuda, o Skinner fez muitos estudos sobre o comportamento humano, né, comportamento em geral, e ele é bastante conhecido na psicologia. A gente também começou a estudar também o externo e o externo, né, que é o pensamento e o comportamento, né, a relação entre os dois, nessa aula também. A gente aprendeu um pouco também sobre a teoria da seleção natural, né, que é a teoria de Darwin. A gente aprendeu um pouco sobre isso, né, sobre a evolução, sobre os processos de evolução, quem se adapta melhor, sobrevive melhor, essas teorias também de Darwin, que também é muito importante. A segunda matéria que eu tive presencial foi de psicologia social. A gente aprendeu como o indivíduo é moldado pela sociedade, né? Como nos deixamos influenciar pela sociedade, por exemplo. A relação de trabalho, né? Que desde sempre a relação de trabalho sempre teve no social do ser humano, né? É uma das formas que ele interage com o mundo. A gente estudou os aspectos históricos também, né? Sobre como o ser humano vive nesse sistema social desde os primórdios. A gente estudou um pouco sobre a teoria de Freud, né, de Augusto Comte também, que o Augusto Comte é o pai da psicologia social, né, ele que
tem várias teorias sobre isso, a gente estudou muito sobre ele. Também a gente estudou sobre o comportamento, né, cognitivo, afetivo de determinadas sociedades, né? Cada sociedade tem as suas, né? A gente vê essas diferenças. A gente estudou sobre roturação, especialmente, né? Como que o ser humano rotura, é tão fácil roturar as pessoas. Então, acho que foi uma aula bem intensa, assim, foi muito legal ela ser presencial, porque teve muitos debates legais durante as aulas. Cada aluno tinha uma experiência, né? A professora deixou muito aberto assim, para os alunos participarem. Então, foi uma aula muito interativa, foi muito legal saber assim, a experiência dos colegas de turma, né? Muita gente sofreu com roturação, né? Porque é algo que ninguém está imune, né? Então, a gente teve bastante relatos lá de como a roturação é do ser humano, né? Roturar. Em psicologia social, a gente teve essa aula. Presencial foi psicometria, junto com técnicas de entrevista e observação, né? Foram 2 matérias separadas, mas elas meio que interagiam o tempo todo, tanto que o professor dessas 2 matérias era o mesmo, né? De tanto que elas se interagem, né? Então, psicometria e técnicas de entrevista e observação, elas são praticamente unidas, né? Mas na grade está como matérias separadas. E nessas matérias, psicometria, a gente estudou sobre testes, sobre a maneira de fazer os testes, especialmente a gente começou a praticar alguns testes em sala, então foi bem legal, assim, foi mais teórico, né, na verdade. A gente começou a iniciar essa teoria, a gente começou a ver a teoria de testes em psicologia para a gente fazer uma avaliação, no caso. E também técnicas de entrevista também. Ela também tem a utilização de certos testes, né? A gente aprendeu a teoria disso, né? Que também teve técnicas de avaliação psicológica, que a gente aprendeu também, né? E na parte de psicometria era a parte prática, né? A gente teve que ver cálculos também, que nesses testes a gente tem que ter o resultado, né? Então o resultado é com base de cálculos, então tem uma parte de matemática também na psicologia, que é nessa parte de testes que a gente tem que chegar a um resultado. E também e saber interpretar, que especialmente o professor frisou muito isso, que não só a gente tem que dar o resultado do teste, saber o resultado, né, certo do teste, mas como também saber interpretar e como isso vai servir na vida do paciente, né, como a gente vai ter que interpretar e ter uma solução, né, de um encaminhamento, ou como isso vai ser na vida do paciente também. E partindo para as matérias online, no sistema do AVA, a gente teve 3 matérias que foram online, né, pelo sistema do site da Unip, e a primeira foi Fisiologia Geral. Essa aula, ela tinha aulas marcadas, né, ela era online, mas a gente podia tirar dúvidas a cada 15 dias, a gente tinha, tipo, uma aula que era para tirar dúvidas, né? O professor ficava lá, a gente perguntava o que tinha de dúvida e ele respondia. Além de ele dar alguns conteúdos, assim, também fora do digital. E a gente teve, nessa matéria, né, de fisiologia geral, a gente teve a introdução às genéticas, a genética e a função do corpo, né? Tipo, em nível químico, celular, orgânico. A gente viu também a parte hormonal, o sistema cardiovascular, tipos de sangue, sistema pulmonar, sistema digestório. Essa aula é bem fisiologia geral mesmo, né? Como está no título. Ela é tipo, introdutória em todos os sistemas do corpo, né? Como o nosso corpo reage a cada coisa, né?
como que o sistema funciona, nosso sistema corporal funciona. E a gente também estudou um pouco sobre a relação entre emoções e estresse, que estão totalmente ligadas, né? Somatização e defesas biológicas, né? O corpo reage, né, ao nosso emocional, o corpo reage aos nossos pensamentos. Então a gente teve isso de como o nosso corpo se defende, né, de certas situações, que são as defesas biológicas, né? Que através do emocional pode sim desencadear uma doença física, no caso, se não tratar, né? E a gente estudou sobre isso também. E um pouco como funciona, e por último, né, como funciona o sistema de saúde aqui do Brasil. A gente teve um pouquinho sobre como que funciona, né, como que está atualmente o sistema de saúde. Então foi uma aula bem completa. Ela foi difícil, sim, eu admito. No semestre foi muito conteúdo, sabe, para um único semestre. Assim, teve praticamente a gente estudar o corpo inteiro em um único semestre. Então teve que correr atrás dessa matéria para a gente conseguir finalizar, né? E também a segunda matéria que eu tive online foi psicologia construtivista. Essa matéria a gente teve a introdução dela no primeiro semestre, né, que acho que em processos básicos da psicologia a gente teve um pouquinho, a professora falou. Então aqui a gente aprofundou os estudos que a gente estava tendo sobre essa abordagem da psicologia, né, que é a psicologia construtivista. Ela é baseada na teoria de Piaget, que também é muito famoso na psicologia, que ele tem essa teoria que o conhecimento ele é construído, né? Ele é intencional, por isso que é psicologia construtivista. O nosso conhecimento a gente constrói, a gente é intencional a nossa procura por conhecimento. E ele fez a teoria dos estágios de desenvolvimento, né, infantil até chegar à fase adulta. Então, cada estágio, cada idade tem o seu estágio de desenvolvimento, né, como a criança aprende, como que os professores, né, especialmente, eles vão trabalhar em cada idade, né, a partir do desenvolvimento da criança. É uma aula bem legal de fazer, eu gostei muito dela, porque a gente meio que relembrou os conteúdos que a gente já tinha estudado no primeiro semestre, né? Foi bem. Eu estudei bastante isso no primeiro semestre, né, por conta própria, então essa matéria foi bem fácil assim para mim no segundo, porque eu não tinha visto o que ia cair ela, então eu já sabia de muitas coisas que aconteceram na aula. Então, isso me facilitou bastante. E a última aula de online foi de Homem e Sociedade. E a gente estudou um pouco sobre, foi a última aula de todas, né, que é online. Homem e Sociedade. A gente estudou sobre a importância da cultura em uma sociedade, né? A gente estudou algumas teorias sobre o que é o criacionismo, o evolutismo, como a visão de mundo importa, né? Em Homem e Sociedade. A importância da identidade cultural, né? A pessoa pertencer a uma cultura é muito importante, né? Homem e sociedade é totalmente ligado com também o processo mental, né? Como ele vai se sentir na sociedade, como isso reflete na saúde mental também do indivíduo. Então, essa aula também é legal, né? A gente aprendeu alguns conceitos e foi uma aula bem fácil, assim, de pegar também. Então, essas foram as matérias que eu tive durante o segundo semestre da faculdade. A gente reveu bastante coisa do primeiro semestre, né? Então, não tem muito a acrescentar, assim, sobre conteúdo. Mas a gente foi vendo, né? A gente foi se aprofundando, na verdade, como nas teorias do primeiro semestre. Essas foram a matéria do segundo semestre de psicologia na Unip, análise experimental do comportamento, psicologia social, psicometria, técnica de entrevista e observação,
Fisiologia Geral, Psicologia Construtivista e Homem e Sociedade. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e qualquer coisa deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, clique no gostei, se inscreva no canal que eu vou fazer de outros semestres também. E muito obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo do terceiro semestre.